Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos deste sábado. Pois é, final de semana chegando, sábado e domingo tem muito jogo bom e a gente tem umas dicas aqui que se você tomar cuidado, prestar atenção nas que são mais seguras, dá para sair com o dinheiro do fim de semana garantido. Aí, tá bom? Nós vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar na tela para vocês. Tá aqui, ó, Campeonato Brasileiro, Botafogo contra Fortaleza. Pessoal, lembrando, a gente está dando essas dicas aqui no site parceiro nosso, o Leon Bet. Se você ainda não abriu a conta, usa esse QR Code, põe o seu celular aí, ó, pega o seu celular, mira o QR Code na tela e já se cadastra, põe os seus dados pessoais, abre a conta, tá? Porque o Leon Bet tem todas essas apostas que a gente está falando aqui. Vocês vão ver, eu vou dar aposta, por exemplo, de escanteios. Agora, o Leon Bet tem todas essas opções, tá bom? E Pix na hora, para você depositar, você confirmando seus documentos, pode sacar valores altos, mesmo já no início você consegue sacar e se ganhar 100, 200, 300, 400 reais, sem problema nenhum, tá? Para valores maiores, você vai ter que mandar o seu documento e comprovar sua identidade. Isso aí é normal, é uma regra internacional contra lavagem de dinheiro e contra menores de idade poderem jogar. Então, por isso que você precisa comprovar aí a sua idade e sua identidade, tá bom? Leão, nosso grande parceiro, e hoje a gente vai mostrar um outro novo parceiro. Pois é, a gente está com muitas pessoas, muitas empresas se interessando pelo nosso BetBox Tips, pelo nosso canal BetBox TV. Então, eu vou dar essas duas dicas aqui no Leão, porque é escanteios, Leão tem bastante opção, e depois a gente vai para um outro parceiro também. Então, vamos ao que importa, gente. Botafogo e Fortaleza. O Botafogo empatou com o Bahia na rodada passada e o Fortaleza venceu o Corinthians em casa, né? Assumiu a liderança do campeonato, que era do Botafogo. Então, é uma briga aqui, né? Ali pelos times que vão brigar pelo título de campeão brasileiro. O Botafogo veio muito bem esse ano e o Fortaleza agora surpreendendo, passou e tomou a frente. O pessoal ali de Fortaleza, né, do Fortaleza, que torce para o Fortaleza, está muito empolgado aí com essa chance do Fortaleza, quem sabe, se segurar e ser campeão brasileiro, né? É um duelo, então, de dois times que estão brigando na ponta da tabela, né? É o chamado jogo de 6 pontos, né? Quem vencer ganha 3 pontos e impede o outro de somar 3 pontos. Então, é aqui, literalmente, um jogo de 6 pontos. O Botafogo joga em casa, né? Então entra com um leve favoritismo para esse jogo. Vamos já olhar então, olha só, 1,77 as odds para o Botafogo, 4,89 para o Fortaleza e 3,71 para o empate. Então, favorito aqui o Botafogo, né? Mas perto do 1,80. Quando está perto do 1,80 ou 2 ali, é um favoritismo porque o time está em casa e tal, não necessariamente é muito superior ao outro, tá bom? A nossa entrada vai ser no mercado de escanteios. A gente não quer arriscar aqui um resultado, porque tem a chance do empate, qualquer time aí pode surpreender. Vamos falar de escanteios então, tá bom? O Fortaleza tem uma média por partida de 10,6 escanteios, tá bom? Isso quando envolve os dois times, ou seja, ele cede escanteios e também tem os seus escanteios. Então, a média dos jogos do Fortaleza é de 10,6 escanteios, é uma média alta, tá bom? O Botafogo tem uma média menor, que é de 9 escanteios e meio, 9,5 escanteios. As linhas médias das casas de apostas está justamente nesse número, acima de 9 escanteios e meio, tá? Nosso especialista é conservador, vocês já sabem, e ele prefere ir um pouco abaixo da linha média, né, pagando menos aí, porque a linha média vai pagar 1,80, 1,90 é arriscado. Então, a gente vai procurar o acima de 8 escanteios e meio, ou seja, um escanteio a menos da linha média. Se tiver 9, a gente já ganharia essa aposta. O Leonbet tem várias opções de escanteio, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui está na janela dos principais, ó, se você vem para a direita aqui, ó, escanteios, tá bom? Resultado dos escanteios, tipo qual time vai ter mais escanteio, não, a gente vai no total de escanteios. E aí tem várias opções, ó, a linha de acima ou abaixo, de 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5. Você vê que o 9, 9,5 é mais ou menos a média. Na verdade, ele tá jogando mais, viu? Agora a média está para 10,5, ó, que é justamente onde paga parecido. Aqui é 1,88 para um lado, 1,79 para o outro, tá bom?
A sugestão do nosso especialista é a gente ir acima de 8,5, tá pagando 1,29, tá? Perto do 1,30. Aqui, se tiver 9 escanteios, a gente já ganha. Eu, como gosto de arriscar um pouquinho mais, vou sugerir mais outra linha, um escanteio a mais, que é o acima de 9,5. Aqui precisa ter 10 escanteios no jogo para a gente ganhar, ou seja, pode ser 6 escanteios para o Botafogo, 4 para o Fortaleza, desde que a soma dê 10, tá bom? E aqui paga 1,53, tá bom? Se você quiser mais, gente, você vai pegando os mais altos, ou se você acha que não vai ter tanto, você põe menos de 11, menos de 12, tá? Lembrando que o número quebrado, 9,5, 10,5, 8,5, ou você vai ganhar, ou seja, ou vai dar mais ou menos, no caso, ou você vai perder. O número redondo, 9, 10, sem o meio, você tem a chance de empatar, do site devolver a sua aposta. Se você falar que vai ser mais de 10 ou menos de 10 e for exatamente 10, aí eles devolvem o seu dinheiro, você não perde, tá bom? Você também não ganha, mas tem essa segurança, por isso que os 9,5 paga mais que o 9. Porque não tem a devolução do 9, tá bom? Então, ficou aqui a dica oficial, acima de 8 escanteios e meio, 1,29 é meio que poucas odds, né? Você pode combinar, fazer uma dupla aí com outra. Ou se você gostou dessa análise e acha que pode ter mais aí, vai no acima de 9,5, né? Acima de 10, de repente, que aí já paga bem mais. E com isso, a gente vai falar de outro jogo. É Cuiabá e Criciúma, é o outro jogo aqui do sábado. Deixa eu voltar ali. Cuiabá e Criciúma, tá? São só esses dois jogos no sábado. Aqui é o seguinte, pessoal, o Criciúma, em todo o Campeonato Brasileiro, é o time que mais vezes teve 3 ou mais gols em suas partidas. 14 jogos dos 23 bateram acima de 2,5 gols, tá bom? Seja que ele tomou esses gols, seja que ele fez esses gols, mas ele proporcionou jogos com muitos gols. É um time que costuma marcar gol e também sofrer gols em sua partida. Para ter uma ideia de todo o Campeonato Brasileiro, é o time que mais deu o ambos marcam, né? 18 jogos dos 23 deu ambos marcam para o Criciúma. Então, só para você ver o que a gente está falando, ó, se você fosse acreditar nisso agora, ambos times marcam, estaria pagando 2,03, tá? A nossa dica não vai ser essa, porque é arriscada, mas fica aí uma dica, né? Que não é do nosso especialista, mas é uma dica arriscada aí, você fica ligado. Então, ambos marcam 2,03, Criciúma tem que fazer um gol e o Cuiabá tem que fazer um gol, tá bom? Não é a nossa dica oficial. Vamos falar agora, então, do Cuiabá. A gente falou do Criciúma, costuma fazer e sofrer muitos gols. O Cuiabá está fazendo um campeonato bem ruim, né? É o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Tem uma das defesas mais vazadas, com 34 gols sofridos. No último jogo, com o Palmeiras, tomou de 5-0. Pois é, o Palmeiras goleou 5-0 o Cuiabá. Como o Criciúma subiu para a primeira divisão esse ano, é um time um pouco melhor até, desculpa, eu vou refrasear aqui. O Criciúma subiu esse ano da segunda divisão, mas mesmo assim, no papel, ele tem um time melhor do que o Cuiabá. E está fazendo um campeonato melhor. O Cuiabá que já estava aí na primeira divisão, né? O Criciúma está na 15ª colocação e o Cuiabá é o penúltimo, como eu expliquei. Analisando as odds, pela alta incidência de ambos marcam nos jogos do Criciúma e pela fragilidade da defesa do Cuiabá, que é uma das mais vazadas do campeonato, nossos especialistas acham que tem mais valor a gente fazer outra aposta do que o ambos marcam. E a aposta é um gol do Criciúma na partida, pelo menos. Ou seja, para o Criciúma marcar acima de meio gol, mesmo jogando fora de casa, tá? É um pouco mais seguro do que o ambos marcam, né? Bem mais seguro. Então, ó, ambos marcam tá pagando 2,03 e para o Criciúma fazer um gol, a gente vem aqui, ó, total da equipe visitante, acima de meio gol. Né, o Criciúma é o visitante, 1,54. Está pagando, então, um pouco mais de 1,5 aí para o Criciúma fazer um gol, gente. Aqui não é igual ambos marcam, porque o Cuiabá não importa se fizer gol ou não. Essa aposta aqui é desde que o Criciúma faça um gol. Pode ser 1-0 e a gente ganha essa partida. Também pode ser 1-1, a gente ganha essa aposta. Se for 4-1 para o Cuiabá, a gente ganha, desde que o Criciúma faça um gol. Essa é a nossa dica oficial, porque o Cuiabá não vem jogando bem, tá bom? A gente acredita que eles vão tomar um gol, é a defesa que mais tomou gols em todo o campeonato. E aí, galera, a gente vai então mostrar o nosso novo parceiro, que é o VBet, tá bem? Um site bem tradicional aí, que já está aí, ó,
na Europa e no Brasil também há algum tempo. Se você ainda não conhece, vou mostrar agora. Tá aí, ó, agora na tela. Esse é o VBET. O VBET tem o QR Code aqui, né? Vale a pena, gente. A gente sempre fala, você fala, pô, mas você está mandando cada hora um site. Quem trabalha mais tempo, né? Ou quem usa os sites de cassino e aposta há mais tempo, sabe que vale a pena você ter a conta em alguns, né? Não deixar tudo num site só. Por que isso? Tá? Essa é a minha recomendação e é de verdade para vocês. Vocês podem pesquisar aí. Porque tem sites que não tem todas as apostas que você quer. Às vezes você vai num site e fala, nossa, essa aposta do vôlei não está ali naquele site, só tem em outros sites. Ah, essa aposta está pagando menos, as odds estão piores nesse site. Então é bom você sempre trabalhar ali com 3, 4, 5 sites e todos sites grandes de confiança. Não vai pegar qualquer site de fundo de quintal. Então a gente dá outra dica aqui. Não quer dizer que você não vai usar o outro que a gente está falando. É justamente porque tem uns que tem umas apostas, tem outros que tem outras, tá? E o VBET tem aí também praticamente todos os mercados, né? Mercados quer dizer os tipos de apostas em todos os esportes, tá bom? Além também de ter ótima opção de cassinos e tudo, tá bom? Bom, eu vou falar aqui do campeonato inglês, Premier League, você vai entender o que eu estou falando. Então, vamos primeiro para análise aqui, né? A gente vai falar desse jogo que é o West Ham contra o Manchester City, tá bom? Então, o West Ham United contra o Manchester City. O Manchester City, todo mundo já sabe, né? O atual campeão da Premier League luta para defender o seu título. Nossos especialistas enxergam o City e o Real Madrid, os dois melhores times no mundo hoje em dia, tá bom? Real Madrid pisou na bola, estragou nossa aposta ontem, né? Não ganhou fora de casa, mas tudo bem. O City venceu os seus 2 jogos até aqui. Foi 2-0 contra o Chelsea fora de casa e goleou o Ipswich em casa por 4-1. Aqui vai jogar como visitante novamente. O West Ham é um bom time, né? Tem alguns jogadores como o Lucas Paquetá, alguns jogadores brasileiros aí, então muita gente conhece o West Ham. Eu, por exemplo, acho muito bonito o uniforme do West Ham, né? Gosto ali daquela camisa principal do time do Lucas Paquetá. O West Ham tem uma vitória e uma derrota nos seus 2 jogos aqui dessa temporada. Venceu o Crystal Palace fora de casa e perdeu para o Aston Villa em casa. Por mais que o City joga fora de casa e que o West Ham é um bom time, o City é um time tão forte que entra sempre como muito favorito. Você vê aqui, ó, tá pagando 1,38 para o City ganhar fora de casa, ou seja, quase 1,40, tá bom? O time da casa quase 8 tá pagando, ou seja, odds muito altas aí, né? Muito deixando o City muito favorito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar o que vale a pena daí, porque as odds para a vitória estão na casa aí do 1,40 e é bastante raro, na verdade, o City costuma entrar com 1,10, 1,15, né? Por isso a gente vai entrar aí na vitória do City ou um handicap baixo para o City. Então eu vou mostrar e vou explicar para vocês. Então, vitória do City, se você quiser fazer uma dupla, combinar com alguma coisa aqui, ó, 1,38, vitória do City, tá bom? Vamos dar uma olhada nos handicaps agora. Você pode clicar aqui em handicaps para ver só as opções de handicaps ou rolar para baixo, onde eles mostram tudo, tá bom? Eu vou clicar em handicaps para vocês verem. Aqui, ó, handicap de gols, o City, tá? Menos 1, tá pagando 1,53. Essa é a segunda dica. O que é o menos 1, gente? O menos 1 é o Manchester City precisa vencer por 2 gols de diferença para a gente ganhar essa aposta, tá? Então, tem que ser 2-0, por exemplo. Ah, pode ser 3-1? Pode ser 3-1, tem que ser 2 gols de diferença ao final do jogo. E se ganhar só por 1 gol, eu vou perder meu dinheiro? Não, não vai. Vai devolver o seu dinheiro, porque como é menos 1, se for exatamente de 1, né, aí empata a sua aposta, ela é devolvida, você não ganha nem perde. Se fosse menos 1,5, aí sim você perderia se você não conseguir 2 gols de diferença, tá bom? Mas aí você vê que o 1,5 paga muito mais, paga 2,0, enquanto que o 1 paga 1,53, justamente porque tem essa chance aí de voltar o seu dinheiro, tá bom? Então, a dica fica sendo 1, né? Quer dizer, a vitória a 1,38, o handicap menos 1. Só para vocês entenderem, no VBET tem todas as opções asiáticas que a gente fala, tá? Então, eu vou mostrar uma outra opção
que seria o menos 0,75. Você vê que aqui não é todo site que tem esses números quebradinhos, não. É a opção de handicap asiático. O menos 0,75 é outra opção. Por quê? Aqui é como se metade da sua aposta, metade do seu dinheiro tivesse no menos meio e metade no menos 1. Então, é a mesma coisa que você colocar metade aqui ó, nesse menos meio e metade no menos 1. Mas ele já faz sozinho para você, você vai no menos 0,75. Né, que fica entre esses dois números. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, o menos 2,25, aí seria metade no menos 2, metade no menos 2,5. Você pega o que está em cima e o que está embaixo, tá bom? Então, o menos 0,75, você precisa ganhar por 2 gols, parecido com o menos 1, né, para ganhar a aposta completa. Mas se ganhar por 1 gol, em vez de devolver a sua aposta, igual no menos 1, ele devolve metade da sua aposta, tá bom? Então, ele devolve metade e a outra metade ganha. Então, essa é a diferença e por isso que as odds vão pagando mais ou menos conforme você for apostando, tá bom, gente? Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários dos nossos vídeos. Se você estiver assistindo pela TV, vai lá no YouTube, procura um vídeo, deixa um comentário que o nosso time olha, monitora todos os comentários, tá? E em alguns dias a gente responde, né? No máximo 1, 2 dias aí, responde a sua dúvida, tá bom? A sua pergunta. Vamos para outro jogo da Premier League, então, que a gente tem uma análise de um outro jogo aqui. É Arsenal e Brighton, tá bom? Arsenal e Brighton. Eu mesmo estava olhando esse jogo antes do nosso especialista mandar, porque estão com odds muito, muito altas. Vamos ver o que ele deixou para a gente analisar. Deixa eu primeiro escolher o jogo aqui. Aqui, ó, Arsenal e Brighton. Você vê como o Arsenal está muito favorito, né? Está pagando 1,35 para o Arsenal, mas o Brighton é um time que jogou muito bem o ano passado e já começou bem essa temporada também. Você vê que ele entra como zebraça aí, pagando 8. Então, eu estava já de olho, pensando em, de repente, pegar um handicap para o Brighton, assim, né? Brighton para não perder de mais que 2 gols, por exemplo. Vamos ver o que o nosso especialista tem para falar e aí eu vou dar a minha impressão também. Bom, segundo o nosso especialista, esse jogo promete não ser fácil para o Arsenal, mesmo jogando em casa. O Brighton começou muito bem a Premier League, venceu o Everton na estreia por 3-0 e bateu o Manchester United em casa por 2-0. Né? O Arsenal, junto com o City, são os dois grandes favoritos para conquistar o título da Premier League, né? Segundo nossos especialistas, o time da casa, então, o Arsenal, entra como favorito, mas não era para ser assim um jogo tão fácil, né? Como está o favoritismo. A gente acredita que o Brighton pode endurecer e, inclusive, marcar um gol. Por isso, analisando as odds, nosso especialista quer fazer uma entrada arriscada para o lado dos visitantes, mas que tem mais valor. Ou seja, o Brighton fazer um gol no jogo, independente de quem vai ganhar e qual vai ser o resultado. Então, pode até ser 8-1, desde que o Brighton faça um gol na partida, tá bom? Lembrando, ir com a mão leve na aposta, ou seja, não apostar muito, porque o Arsenal ainda não tomou nenhum gol nos seus 2 primeiros jogos. Então, ainda não sofreu nenhum gol. Vamos ver como que está pagando esse gol para o Brighton. Então, a gente põe gols, ó. Diminui, ó, total de gols do Brighton. Acima de meio. Tá pagando 1,66. Eu gosto bastante, tá? Então, eu vou dar 2 dicas. Essa é a dica oficial do nosso especialista, o Brighton para fazer um gol, né? E a outra dica que eu vou dar é um handicap a favor do Brighton. Aí, não necessariamente o Brighton precisa fazer um gol. Se o Brighton segurar um 0-0 ou tomar só 1-0, mas não conseguir fazer um gol, a minha dica é boa também. Então, o handicap, vamos ver como que tá aqui, ó. Handicap para o Brighton, gente. Olha que beleza, ó. Mais 2 para o Brighton. Ou seja, se o Brighton perder por 1 gol, a gente ganha essa aposta. Se o Brighton perder por 2 gols, a gente não perde essa aposta, eles devolvem o nosso dinheiro ainda. A gente só perderia essa aposta se o Brighton perder por 3 gols. Isso independente de fazer gol ou não. Então, essa é a segunda dica que eu estava analisando aqui e eu vou dar e vocês sigam a seu risco aí, né? Olha só, Brighton handicap mais 2 pagando 1,49, 1,50 praticamente aí. Eu acho que o Brighton não toma aí de 2 gols e se tomar ainda a gente não perde, tá? Só não pode tomar de 3 gols. Gosto muito dessa aposta 1,50, vai ser a minha dica pessoal, a minha dica especial
para hoje, tá bom? Vamos dar uma olhada então agora no Campeonato Português, porque temos um grande jogo, né? A gente sempre fala, deixa eu primeiro abrir e aí a gente vai falar sobre esse jogo, ó. Eu vou pegar aqui Portugal, tá? Eu venho no menu da esquerda, aqui no VBET, vocês não estão vendo, mas você desce e vai achando os países que você quer pegar. Deixa eu achar aqui, Portugal, Primeira Liga. Bom, os jogos estão aí, né? Temos um clássico, vamos dizer, um jogo entre dois grandes times, que é esse aqui, ó. Sporting contra Porto. A gente sempre fala, o Campeonato Português tem 3 times que se revezam aí, que são os melhores, que é o Benfica, o Porto e o Sporting. E, por enquanto, nessas rodadas iniciais, eles pegaram times fracos e praticamente ganharam todos, né? Então, dessa vez, vamos pegar 2 grandes times, o Sporting contra o Porto. É um grande confronto dessa rodada, duelo de 2 dos melhores times aí do Campeonato Português. O título da competição deve ficar entre Sporting e Porto. Por quê que a gente está tirando o Benfica? Bom, o Benfica já começou um pouco mal essa temporada, né? Os outros, esses 2 times, Sport e Porto, não perderam, quer dizer, ganharam todos os seus jogos, e o Benfica já perdeu uma partida e está mostrando um início pior, né? Claro que não dá para descartar, mas o Sporting Porto sai um passo à frente aí. São bons ataques e os 2 times jogam muito ofensivamente. Por isso a expectativa é não mexer nos resultados, mas sim num jogo com muitos gols, tá bom? A gente vai entrar em acima de 2 gols na partida. Vamos dar uma olhada como que tá essas odds, ó. A gente pode procurar aqui, né, em todas as opções ou clicar em gols e ver só as opções de gols. Olha, mais ou menos 2, tá? Acima de 2 gols está pagando 1,32, ou seja, tem que ter 3 gols no jogo para a gente ganhar essa aposta. Pode ser 2-1, tá bom? Só que se falar 1,32 não tá tanto, prefiro um pouquinho mais. Bom, se você quiser arriscar mais, você vai no aposta de baixo, ó, acima de 2,5, tá? Já paga quase 1,70, só que aí você perde se tiver só 2 gols na partida, tá? Tem que ter 3 gols para você ganhar o acima de 2,5. E a diferença para o acima de 2 é que se tiver exatamente 2, aqui você não perde, aqui devolve o seu dinheiro, tá? Então, o acima de 2,5 é ou ganha com 3 gols ou mais, ou perde com 2 gols ou menos. Enquanto que no acima de 2, você ganha com 3 gols, perde com 1 gol ou menos, e com 2 gols exatamente, eles devolvem o seu dinheiro, tá bom? Mas paga muito menos, menos que o dobro até. Então, fica as 2 dicas para você que não quer arriscar muito, acima de 2 gols, tá bom? E aí você pode até fazer uma combinada com outra aposta que a gente deu, né? 1,32, você pega aquela lá de 1,29, 1,28 e já dá uma boa aposta dupla, tá bom? Ou se você confia, não, vai sair gol aí, pelo menos vamos fazer 1-1, depois vai sair 2-1, ninguém vai ficar parado. Então, você vai no acima de 2,5, fica sendo a dica, combinado? Vamos passar agora para fechar o futebol no campeonato alemão. Tem um jogo bom aqui no campeonato alemão, gente. Olha só. Esse aqui, ó. Bayer Leverkusen, o atual campeão, contra o Leipzig, né? Red Bull Leipzig. Então, Leverkusen contra Leipzig, jogão, né? O Leverkusen ganhou seu primeiro título ano passado, foi o primeiro título da história, surpreendeu todo mundo, né? Invicto, não perdeu nenhum jogo, manteve o seu técnico, o Xabi Alonso, e a mesma base de jogadores, segurou, não deixou vender alguns jogadores importantes, tá? Entra de novo com favoritismo ao título. Claro, tem o Bayern de Munique, tem o Borussia Dortmund, não vai chegar como uma surpresa, né? Como foi ano passado, agora tá todo mundo já esperto com o Leverkusen, mas ainda é um grande time, né? O Leipzig é um time dos fortes da Alemanha, né? Nas últimas temporadas vem sempre brigando entre os primeiros também da tabela. O campeonato alemão é uma liga conhecida por ter muitos gols, né? São jogos aí de 4 gols, 5 gols, é 3-2, é muito jogo movimentado. Esses 2 times são bons e jogam muito para frente, jogam muito ofensivamente, com bons ataques. Então a nossa expectativa é de um jogo com muitos gols, e as 2 equipes têm condição de marcar. Aqui está valendo as odds do ambos times marcam, tá? Então vamos dar uma procurada aqui. Aqui, ó, ambas equipes marcam, sim, pagando 1,51. Então, ambos times marcam. Aqui, gente, só lembrando, é uma aposta bem simples, é exatamente o que diz. Ambas equipes marcam, sim ou não.
Se você acha que os dois vão marcar gol, sim. Aí tem que ter um gol de um e um gol do outro. Pode ser 1-1, você já ganhou. Pode ser 2-1, pode ser 20-1, não importa, tá bom? Desde que cada um faça um gol. O que não pode é ser 4-0, né? 0-0. Então, se cada um fizer um gol, ambos marcam sim, você ganha. Se você achar, pode ser que um não faça gol ou nenhum faça gol, fique 0-0, aí você aposta, ambos marcam, não, tá bom? Esse jogo é um jogo para ter muitos gols e a nossa dica vai ser ambos marcam sim. Combinado? Aí você pergunta, por que a gente, já que vai ter muitos gols, então não vai no total de gols aqui, por exemplo, acima de 3 gols, acima de 2 gols e meio? Pode ir também, gente. Você pode aqui, ó, para o jogo ter acima de 2 gols, por exemplo. Se ambos marcam sim, já dá 2 gols, né? Só que paga tão pouco, ó, acima de 1,5 paga 1,15 para ter 2 gols. É muito pouco, né? Porque eles acham que vai ter muito gol mesmo. Então, para não pagar tão pouco ou a gente se arriscar muito com o número de gols, a gente acredita no ambos marcam. Combinado? Combinado. Para fechar, eu vou para um voleibol, gente. E voleibol abre muito em cima da hora os jogos, né? Nenhum site ainda tem essa opção. Deixa eu até olhar antes de falar, mas os jogos de voleibol estaduais não costumam abrir tão cedo. Deixa eu ver aqui se abriu esse. Senão eu vou dar a dica mesmo assim. Ainda não abriu. Os jogos, é o Campeonato Paulista de Voleibol Masculino, tá bom, pessoal? Deve abrir mais para frente durante o sábado, porque esses jogos de voleibol estaduais, tanto feminino quanto masculino, né? O público é mais o público brasileiro que aposta só, e as casas de apostas que são globais, mundiais, elas precisam da análise dos jogos aí, então abre um pouco mais perto do dia, tá? Nenhuma delas abriu ainda este jogo. Eu vou dar a dica mesmo assim, então eu vou pôr na tela aqui, ó, tela cheia no meu rosto, que vocês gostam de me ver, e vou ler para vocês a análise, tá bom? Que é muito boa. SESI Bauru contra o São José. O São José perdeu grandes jogadores para essa temporada, que saíram do time do ano passado para agora, né? Um deles foi o ponteiro campeão olímpico Douglas Souza e o levantador Matheus Brasília, né? Ele disputou a última Liga das Nações com a seleção brasileira. Ambos os jogadores foram para o time do Cruzeiro, tá? Então saíram do São José. Os nossos especialistas enxergam um time mais enfraquecido para essa temporada, né? Não conseguiu repor esses dois jogadores e o SESI Bauru é o atual campeão da Superliga, né? Então, o campeão brasileiro aí, o campeão da Superliga é o SESI Bauru, que conta com 2 jovens talentos que disputaram as Olimpíadas pelo time do Brasil, né? O Darlan e o Lucas Bergman. Eles estão voando na melhor fase da sua carreira, então o SESI Bauru entra aí com favoritismo. Jogando em casa ainda por cima, com o melhor time, o SESI é o favorito. As odds ainda não abriram, então a gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira é vitória do SESI Bauru, tá bom? Então você vai lá assim que abrir e você procura SESI Bauru contra São José e vê quanto está pagando o SESI Bauru. Vai estar muito favorito. Se estiver pagando muito pouco, ou seja, menos de 1,15, menos de 1,20, aí não vale a pena. Aí vale a pena você ir no handicap, que a gente acredita que é boa aposta também, mas para você não arriscar tanto, não coloque muito dinheiro nela, que é o handicap de menos 1,5 sets para o SESI Bauru, tá bom? A diferença do handicap é que para ganhar o menos 1,5, o Bauru precisa ganhar de 3-0 o jogo ou 3-1, tá? Agora, se o São José fizer 2 sets e ganhar ou perder de 3-2, aí a gente perde essa aposta do menos 1,7,5. Então, ou você vai só na vitória do Bauru, se você acha que está pagando bem, se você quiser combinar, ou você vai no handicap menos 1,7,5 para o SESI Bauru. Combinado? Pessoal, eu encerro por aqui. Amanhã eu volto com dicas para o domingo, vocês fiquem ligados. E hoje à noite tem live, tá bom? A gente tem o jogo da Série B Santos e Ponte Preta rolando sexta-noite. Fiquem ligados que vai ter Léo Borges
e Léo Fontes aí na narração no nosso canal de YouTube e na televisão também no canal 580 da Banda KU. Para você pegar mais dicas, siga o nosso YouTube, se inscreve no nosso canal de YouTube, é @BetBoxTV. Vai lá na busca, procura BetBox TV e se inscreve no canal que todos os dias tem vídeos para vocês lá, assim como tem nas redes sociais. Fica ligado no Instagram, no TikTok, todo lugar a gente posta lá as dicas, tá bom? É sempre @BetBoxTV. Um bom final de sexta-noite, sextou, aproveitem. Amanhã eu tô de volta.